Salve minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento você vai estar vendo esse vídeo. Nosso tema do vídeo de hoje é a Copa do Mundo de Clubes novamente. Como eu tive meio ausente nesses últimos 2 dias, nós iremos fazer um vídeo um pouquinho que seja um pouco mais longo, mas em relação a todos os jogos que aconteceram no dia de ontem e os dois que eu fiquei devendo a vocês no dia da terça-feira. Vamos começar pela terça-feira no jogo do Ulsan contra o Mamelodi, que é o jogo do grupo do Fluminense. Fluminense que botou em 0x0 com o Borussia Dortmund, onde jogou melhor do que o Borussia e teve a oportunidade de vencer, só que não conseguiu, não efetuou a vitória. Nesse jogo do Mamelodi contra o Ulsan, onde eu no último vídeo falei que seria um jogo da Série C, tipo Madureira e Bangu, do Carioca, só que não foi bem isso. O time do Mamelodi e o time do Ulsan demonstraram um bom futebol para a categoria deles, um time sul-coreano, um time sul-africano. Eu achei que seria um jogo chato, só que estava redondamente enganado. Foi um jogo completamente divertido, legal, aonde o time do Mamelodi saiu vitorioso por 1x0 com um gol do Reiners, que teve 2 gols anulados também nesse jogo, onde ele foi muito superior ao Ulsan e pode vir a dar trabalho, tanto para o Fluminense quanto para o Borussia Dortmund nos próximos jogos desse grupo. O grande destaque desse time do Mamelodi é o Eric Faria, que é o brasileiro que joga lá, já faz maior sucesso por lá há muito tempo. E tem o Arthur Salles, que joga também no outro time, no Ulsan, o time da Coreia do Norte. Passando desse jogo para o jogo das 22 horas, foi o jogo do Monterrey contra o Inter de Milão, onde o time mexicano já é um time super tradicional em competições organizadas pela FIFA e Mundial de Clubes, onde ele geralmente, quando ele não conquista a Liga dos Campeões da América do Norte, ele está brigando e tudo mais. Nesse ano ele está classificado ao Mundial de Clubes e enfrentou a Inter de Milão. Esse jogo é o jogo do grupo do jogo de 1 hora. Do jogo de 1 hora. Nesse caso aí, o time do Monterrey saiu na frente, gol do Sérgio Ramos de cabeça, super artilheiro, super vitorioso, 39 anos. E logo na sequência, o time da Inter de Milão empatou o jogo com o gol do Lautaro Martinez. O time da Inter de Milão é um bom time também. Tem que se recuperar do baque de 5x0 que tomou do Paris Saint-Germain na última Liga dos Campeões, na última decisão. E também a perda do técnico, do Simone Inzaghi, que acertou com o Al Hilal da Arábia Saudita. Passando para os jogos do dia de ontem, o Manchester City fez o que fez o que ele tinha que ter feito. Pegou o Wydad Casablanca, o time do Marrocos e tudo mais, tacou logo 2x0 com o gol 2 minutos do Phil Foden, e no finalzinho do primeiro tempo o Jeremy Doku completou o serviço, 2x0 no Manchester City. Não, sem sufoco, sem pressão, sem nervosismo na estreia, sendo que o Rico Lewis ainda foi expulso por uma agressão a um jogador do outro time do Wydad Casablanca, que o Ramon Abate-Abel acertadamente expulsou esse jogador. No jogo das 4 horas, que é o jogo mais aguardado do dia, Real Madrid e Al Hilal, 1x1, onde o Real Madrid no primeiro tempo fez o gol com o Gonçalo Ramos, mas só que no primeiro tempo completamente do Al Hilal, o Al Hilal muito melhor, merecia uma sorte melhor no jogo, da vitória, tudo mais, mas só que quem saiu na frente foi o Real Madrid, 1x0. No segundo tempo, nesse mesmo primeiro tempo, teve um pênalti no finalzinho desse primeiro tempo, onde o Rubem Neves converteu o pênalti empatando o jogo. No segundo tempo o jogo mudou, o vento virou, como a gente diz na gíria do Carioca aqui, o vento virou. O Xabi Alonso tira o Asensio, bota o Tchouaméni na zaga, bota o Arda Güler no meio de campo, o Real Madrid sobe de produção, melhora o time, melhora o jogo e é um pouco superior ao Al Hilal, que por sua vez teve as suas oportunidades também, principalmente com o Marcos Leonardo, mas só que não convertidas em gol. E no finalzinho do jogo, quase que o Al Hilal no finalzinho do jogo, quase que o Al Hilal veio o seu um pontinho com o pênalti ao Real Madrid escapar pelas suas mãos, quando tem um pênalti a favor do Real Madrid, em que o Valverde, na hora da cobrança, perde o pênalti, o goleiro Bono defende e termina o jogo assim, na forma de 1x1.
Falando sobre o jogo das 19 horas, o Red Bull Salzburg enfrentou o Pachuca do México. O único time não americano a não vencer na primeira rodada. A não vencer e a não empatar na primeira rodada. Foi o Pachuca do México. Ele perdeu para o Salzburg por 2-1, aonde o time do Red Bull Salzburg teve um não vou dizer que um ligeiro favoritismo, ele teve uma ampla melhora em relação ao Pachuca do México nesse jogo. Jogou melhor, performou melhor, então foi merecedor da vitória. O time do Pachuca do México tem o Salomão Rondon, um atacante venezuelano, um ótimo jogador, jogador de eliminatórias de Copa do Mundo, jogador que jogou no West Bromwich da Premier League. Então ele é um excelente centroavante. Tem o John Kennedy lá também, tem o Kennedy que jogou no Flamengo também lá. São jogadores que podem acrescentar alguma coisa nesse grupo, sendo que esse grupo é o grupo do casamento do Real Madrid. Então, assim, o Pachuca perdeu ontem para o Red Bull Salzburg e agora tem que procurar vencer o Real Madrid e o Al Hilal. Coisas que é futebol, é jogo equilibrado, nós podemos ver qualquer coisa no futebol, ainda mais nessa Copa do Mundo de Clubes, onde o futebol europeu não está sobressaindo perante ao futebol sul-americano. O último jogo da noite, mas assim, não menos importante, a Juventus passeou perante o Al-Ain. A Juventus pegou o Al-Ain e fez o saldo de gol com a segunda maior goleada da competição, 5-0, com 2 gols do Kolo Muani e 2 gols do Francisco Conceição. E o último gol do Yilmaz. O time da Juventus é um time que está em reformulação. Ontem não entrou com seus principais jogadores. Você pode ver que o Francisco Conceição foi titular. Ele que é a contratação do Porto, está chegando do Porto agora. É um ótimo jogador, já é um jogador de seleção portuguesa, aonde ele tem que prestar muita atenção que na próxima Copa do Mundo no ano que vem, a seleção portuguesa e a seleção espanhola vem com as seleções muito fortes, então pode ser que conquiste a Copa do Mundo no ano que vem, mas isso é assunto para outro vídeo, é assunto para o decorrer desse ano ainda, que vai vir muito tempo para a gente falar sobre isso. 5-0 Juventus, que esse jogo pertence ao grupo do Manchester City, que foi o jogo de 1 hora. Então, a Juventus está em primeiro com o Manchester City em segundo, sendo que esses 4 jogos do dia de ontem é quem faz o cruzamento das oitavas de final. Então a gente pode ter já o Juventus e Real Madrid, ou então o Real Madrid e Manchester City nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, e um beijo, um abraço e fui!